Este foi um estudo epidemiológico que o Grupo Português de Psoríase realizou, no fundo no sentido de conseguirmos caracterizar a população portuguesa com psoríase. Era um estudo que faltava. Um dos objetivos do estudo era, talvez o principal objetivo do estudo, era saber a prevalência da doença em Portugal. Nós não a sabíamos, tínhamos dados de um estudo pequeno, antigo, e usávamos muitas vezes os dados de Espanha. Portanto, sentíamos essa necessidade em Portugal no fundo, termos estes dados, os nossos estudantes com psoríase. E, portanto, vem daí a realização deste estudo, que foi um estudo que nos permitiu, portanto, acima de tudo, saber a prevalência da psoríase em Portugal e caracterizar essa população portuguesa com psoríase. Este estudo foi muito importante, primeiro, porque nos permitiu estimar a prevalência em Portugal, e estimou-se a prevalência da psoríase em Portugal em 4,4%, bastante mais elevada do que nós estávamos à espera. O segundo ponto foi que nessa caracterização da população com psoríase nós pudemos talvez confirmar dados que já tínhamos de outros estudos noutros países, mas que é importante termos nossos. Percebemos que a doença é subdiagnosticada em Portugal, de acordo com outros dados internacionais. Percebemos que da população que nós inquirimos, 76% desses doentes que tinham psoríase já tinham um diagnóstico prévio feito pelo médico, mas havia 24% desses doentes que preenchiam os critérios para um diagnóstico de psoríase, os critérios que nós estabelecemos nesse estudo, mas que não tinham um diagnóstico prévio feito pelo médico. Portanto, de facto, mostrando subdiagnóstico da psoríase. Depois, também nos apercebemos e concluímos que, tal como era esperado, é uma doença que tem um grande impacto nos doentes. Percebemos isso pelo impacto em várias atividades do dia-a-dia do doente, que nós fomos perguntando. Percebemos também pela elevada prevalência da presença de doença psoriática em áreas de alto impacto, na face, palma plantar, genital, que sabemos que são áreas que têm um grande impacto na qualidade de vida do doente. Percebemos também que tinham um impacto grande em termos, digamos, até de gravidade, com uma percentagem importante de doentes que já tinham tido hospitalizações, que já tinham ido ao serviço de urgência por causa da doença, portanto, mostrando este impacto importante na vida do doente. E por fim, também muito importante, foi percebermos que havia uma taxa elevada de subtratamento, também de acordo com o que nós já vemos noutros estudos, mas foi importante perceber na nossa população, em Portugal, que há uma percentagem grande de doentes que deviam estar a fazer terapêutica sistémica, ou seja, porque tinham formas moderadas a graves da doença e que não o estavam a fazer. E a percentagem até de doentes que estavam a fazer terapêutica injetável, portanto a terapêutica biológica, era também bastante abaixo do que seria expectável para uma população com psoríase moderada a grave. Portanto, eu diria que as grandes conclusões deste estudo é uma doença muito prevalente em Portugal, 4,4%, uma doença subdiagnosticada, de elevado impacto e, infelizmente, ainda com um importante subtratamento. Nós, para melhorarmos os cuidados dos nossos doentes, temos que conhecer a realidade dos nossos doentes, daí a importância do estudo. Sabendo isto e dizendo que a abordagem dos doentes com psoríase tem melhorado imenso em Portugal nos últimos anos, na relação com os cuidados de saúde primária, com os tratamentos que nós fazemos aos nossos doentes, apesar de haver subtratamento, temos total noção que tratamos muito mais e muito melhor do que tratámos há alguns anos atrás. E, portanto, acima de tudo, o que nos parece importante com estes dados é que provavelmente continua a ser importante trabalhar na sociedade, campanhas de sensibilização, ou seja, há doentes que tendo psoríase não procuram apoio médico, por exemplo, e, portanto, nós não temos esse diagnóstico. Continua a ser importante também trabalhar na medicina geral e familiar, que tem sido, de facto, uma das nossas atividades e melhorou muito nos últimos anos a nossa interação com a medicina geral e familiar, mas provavelmente continua a ser importante esta educação médica contínua para a medicina geral e familiar, para uma correta referenciação dos doentes que precisam ser referenciados para terem acesso a estas terapêuticas
mais importantes e que nos ajudam a tratar os doentes com formas mais graves. E também importante investir na educação médica contínua dos dermatologistas, essencialmente no sentido de promover a utilização das terapêuticas sistémicas nos doentes que precisam delas, portanto, doentes com formas moderadas a graves, de forma a conseguirmos diminuir o subtratamento. Portanto, eu diria que este estudo nos permitiu ficar a conhecer a realidade e, com ela, percebermos como é que podemos atuar para melhorar o que não está tão bem. Não tivemos muitos desafios. Naturalmente que este é um estudo grande, é um estudo dispendioso, e aí nós temos que agradecer à indústria farmacêutica, de facto, ter, de uma forma totalmente desprendida, mas terem apoiado o grupo para realizar este estudo. Depois, naturalmente, que é um estudo que tem vários desafios, algumas limitações metodológicas, não vale a pena entrar em detalhe, mas eu diria que felizmente nós conseguimos ultrapassar todos os desafios que nos foram surgindo e acho que o grupo ficou muito contente com os resultados que apresentou.